Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Hoje, quase que não saiu, não foi o vídeo? Choveu muito. Eu não queria mudar esse nosso hábito de estarmos lendo com uma paisagem verde de fundo. E aí, agora deu uma segurada, então corre, vamos gravar. Hoje estaremos lendo o capítulo 18 e 19 de Josué. Logo em seguida, leremos também o capítulo 149 e 150 de Salmos. Concluiremos, isso mesmo. Concluiremos a leitura do livro de Salmos hoje. Em seguida, estaremos lendo o capítulo 9 de Jeremias, concluindo toda essa sequência de leitura no capítulo 23 de Mateus. Muito bom, muito rico. Antes de iniciarmos, vamos fechar os nossos olhos e orar. Então, ora aí juntamente comigo. Ao nosso Deus e Pai. Pai bendito, Deus exaltado, louvamos ao Senhor por estarmos diante da Tua presença, termos esse livre acesso de conversarmos contigo sem nenhum impedimento. Te agradecemos, ó Deus, pela benéfice de aprendermos um pouco mais de Ti por meio do Teu Evangelho, por o Senhor ter nos revelado aquilo que nos é suficiente para que tenhamos uma vida de fato agradável e feliz, ó Deus, apesar das circunstâncias, apesar das instabilidades que existem no mundo. A tua palavra nos assegura que em ti somos plenamente satisfeitos, em ti estamos seguros, em ti, ó Deus, temos mais do que de fato necessitamos, porque tu supre todas as nossas necessidades. E pedimos que o Senhor nos dê entendimento a respeito do teu evangelho, nos ajude a compreender esse conhecimento tão vasto e precioso e colocarmos em prática todos os dias. Nos dá graça, Pai, para cumprirmos essa tarefa de sermos servos fiéis e justos diante de Ti. É assim que nós te oramos e desde já te somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito ao longo da nossa existência. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Capítulo 18, que vai dizer o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes, e me tragam essa descrição para que aqui, diante do Senhor nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gad e Ruben e a minha tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam a descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote e Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon,
para o sul e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado do sul começava na extremidade leste de Kiriat Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte, que está diante do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul. E baixava em Enrogel, volvia-se para o norte, chegava a Ensems, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boan, filho de Ruben. Passava pela vertente norte diante da planície e descia a planície. Depois o limite passava até o lado de Bet-Ogla para o norte, para terminar na Baía do Mar Salgado, desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emequiqueses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias: Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Taralá, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19 do livro de Josué. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Beceba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaiote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias: Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramar, no Negueb. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava em Dabet-Sete e chegava até o ribeiro que está diante de Jocneão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gat-Efé, a Et-Cazim e a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando o limite passava para o norte a Anatom e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote e Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião e Ebs, Remete, Enganim, em Hadad e Bet-Pazem. O limite tocava o Tabor, Sarzima
e Bet-Semes e terminavam no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azé, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amarde e Mizal. E tocava o Carmel para o oeste e Sior Libnate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel. E vinha sair a Cabu pela esquerda. Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então, tornava a Osa para terminar no mar, na região de Aczib. Também o mar, Afeca e Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azé, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do Carvalho em Zanaim, Adamim Nequeb, Jabneel até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnot Tabor, de onde passava a Ucote. Tocava Zebulon ao sul e Azé a oeste e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zindim, Zé, Ramate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Benem, Beraque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles, segundo o mandato do Senhor. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 149 do livro de Salmos. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhes salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis concorrentes e os seus nobres com cadeiras de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Capítulo 150.
Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Capítulo 9 de Jeremias. Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes, então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para disparar mentiras. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não fala a verdade. Ensina a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade e pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido do gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação, para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como o deserto pelo qual não passa ninguém. O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpideiras para que venham. Mandem procurar mulheres hábeis para que venham. Que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensine às suas filhas um cântico fúnebre, que cada uma ensine à sua companheira uma lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor. Os cadáveres das pessoas ficaram espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o cefeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas estas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Capítulo 23 do livro de Mateus. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, portanto façam e observem tudo o que eles disseram a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros de outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o torna filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias de cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, ração de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas.
A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas vão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.